Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento aqui nas minhas redes digitais da Liturgia da Palavra. Eu transmito de forma antecipada para você que me segue. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. Neste vídeo, a liturgia do dia 26 de março de 2026, quinta-feira, quinta semana da Quaresma, no ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando com este objeto aqui no meu pescoço. E temos também a missa própria com prefácio da Quaresma. A primeira leitura é do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos do 3º ao 9º. Vamos a essa leitura, então. Capítulo 17, versículos do 3º ao 9º. Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 104 na Bíblia Vulgata, ou 105 na de Jerusalém, versículos 4 ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 8º A. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para que a vossa palavra produza frutos na minha vida. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então aos judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser tu? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus.
No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber de explicações para o texto do Evangelho e os outros também. Vamos lá. Aqui no próprio livro Liturgia Diária temos uma explicação para o livro de Gênesis, que eu li, capítulo 17, versículos do 3º ao 9. Está escrito aqui o seguinte: este trecho narra a centralidade de Abraão no âmbito da fé. Nele está a origem da crença no Deus único. É o próprio Deus que vem ao encontro da humanidade e Abraão é o interlocutor que permite este encontro. Então, Abraão obedeceu a Deus, por isso é o pai da fé. Deus o chamou lá em Ur e ele seguiu para uma terra desconhecida, confiando em Deus. E a palavra de Deus no Evangelho ilumina toda a existência humana. A lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Ela é luz também para o nosso caminho, conforme o Salmo 119. No entanto, quem permite essa luz brilhar somos nós, pela abertura do coração, comprometendo-nos com ela e tornando-a fonte de vida nova e da paz tão almejada por Jesus Cristo. Jesus, no Evangelho, ele evidencia o alcance de sua palavra e que nele acontece a aliança definitiva porque sempre esteve junto do Pai e na plenitude dos tempos assumiu a humanidade, se fez homem, para que Deus pudesse ser conhecido. Temos que ter essa consciência. Jesus humanou-se, Deus humanou-se com o nome de Jesus. Temos aqui uma reflexão sobre João 11, versículos dos 51 a 59, no livro Palavra e Vida. Existe uma frase dos judeus no Evangelho de hoje que de alguma maneira resume o confronto que se reflete nos evangelhos destes dias e que culminará na morte de Jesus. Mas quem pensas que és tu? Foi assim que os fariseus falaram, né? Os judeus falaram. Mas quem pensas que és tu? Jesus não tem um bom currículo, não pertence a uma família famosa, não estudou com nenhum rabino de categoria, não nasceu em Jerusalém. É só um judeu marginal procedente da Galiléia pagã. Entendem os fariseus lá, os escribas, que ele pensa ser para ensinar aqueles que querem dizer que sabe tudo sobre Deus. Eles querem dizer que sabem tudo sobre Deus, mas não sabem. São cegos. É melhor que, para eles, é melhor que Jesus se cale, mas Jesus não vai calar. Né? Então, é uma situação difícil que até hoje nós vemos aí pessoas que não creem em Jesus. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho temos uma outra reflexão. Abraão é o primeiro elo de uma corrente que se estende ao longo da história da salvação. História que tem como centro e ponto de chegada a pessoa de Jesus. Abraão esperava a manifestação plena da vida, e isso só acontece com a presença e a prática de Jesus. Como as autoridades não aceitam a vida de Jesus, como as autoridades não aceitam a vida que Jesus oferece, planejam eliminá-lo. Para escândalo de seus conterrâneos, Jesus afirma: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou recorda o nome de Yahvé, Javé, que quer dizer Deus. Deus se fez conhecer a Moisés por ocasião da libertação do Egito por esse nome, eu sou.
Jesus assume esse nome por ser o Filho de Deus que revela de modo pleno o projeto do Pai. Não comprometidos com Jesus, os chefes recolhem pedras para atacá-lo. Ameaçado de morte, Jesus se retira do templo e se esconde. Hoje, como sempre, muitas pessoas são ameaçadas de morte. Bem, Jesus foi ameaçado, mas ainda não era a hora dele morrer. Então, por isso não aconteceu ainda o seu sacrifício que ele fez por nós na cruz. Vamos lá aos santos do dia, porque tem muitos santos que são mártires, que acreditaram em Jesus até com a morte. São Cástulo é santo do dia 26 de março. Foi mártir e consta que, sendo camareiro de Diocleciano, ajudou muitos cristãos durante a perseguição desse imperador. Descoberto, foi executado após sofrer cruéis torturas. Santo, temos mais santos neste dia. São vários santos diariamente. Eu quero dizer para vocês que são vários santos. Eu falo aqui o nome de alguns que eu pesquiso, tá? Mas são muitos santos. Me parece que são 20 mil até hoje que a igreja canonizou. Então, São Cástulo, rogai por nós, rogai por mim, rogai pela igreja. Santo Eutíquio é santo do dia 26 de março. Eutíquio foi mártir, morreu em 356. Era subdiácono de Alexandria, que no tempo do imperador Constantino morreu em defesa da fé. São Pedro de Sebaste foi bispo, morreu mais ou menos em 391. Irmão mais novo de São Basílio Magno, foi eleito bispo de Sebaste, atual Sivas, na Turquia. Defendeu eximiamente a fé contra a heresia ariana. São Bercário é santo de 26 de março, foi abade, morreu em 685. Foi apunhalado na Quinta-feira Santa por um monge ao qual havia repreendido várias vezes por sua má conduta. Olha só, um irmão dele, um irmão na fé, faleceu no domingo da ressurreição após perdoar o assassino. São Ludgero de Münster é santo do dia 26 de março, deve ser Münster, parece um nome alemão. Foi bispo e morreu em 809. Ludgero fundou vários mosteiros que se converteram em centros de propagação da fé. Pregou o evangelho na Frísia, Dinamarca e Saxônia. Bem-aventurada do dia 26 de março é a beata Madalena Catarina Morano, virgem, morreu em 1908. Recebeu o hábito das filhas de Maria Auxiliadora das próprias mãos da santa fundadora. Erigiu na Sicília, Itália, inúmeras casas e escolas. Santa do dia 26 de março é São Braulio, de acordo com o site da TV Rede Século XXI. São Braulio nasceu numa família cristã, né? Então ele já tinha as bases cristãs na sua família. Isso é muito bom, hein? Muito sensível à vontade do Senhor. Ele foi bispo de Saragoça, na Espanha. Foi um grande pastor e escritor. Uma irmã e um irmão tornaram-se religiosos e um outro irmão tornou-se bispo. Depois de ingressar numa vida de oração e contemplação dentro de uma abadia, Braulio conheceu Santo Isidoro, que o influenciou. Braulio começou a escrever meditações bíblicas, produzindo muitos volumes, explicando o modo de ser e de agir de Jesus Cristo. Como bispo de Saragoça, participou de 3 concílios na cidade de Toledo para combater heresias que tentavam enfraquecer a fé da igreja e do povo de Deus. São Braulio foi um verdadeiro pastor que zelava pelo bem do povo, que Deus colocava sob seus cuidados. Então devemos invocar São Braulio para que ele ilumine nossa consciência, especialmente para entendermos que o Senhor Jesus não inventou nenhum caminho paralelo para Deus Pai, que Jesus fundou uma só igreja. Nós estamos aí na Igreja Católica Apostólica Romana. São Ludgero é santo do dia 26 de março. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, São Ludgero
foi o primeiro bispo de Münster, na Alemanha. Nasceu em 745 em Suesknon, na Frísia. Pertencia a uma família nobre. Naquela época, o cristianismo saíra das fronteiras do Império Romano e chegara à Alemanha. Nesta obra missionária que atingiu o máximo desenvolvimento com São Bonifácio, encontramos empenhado São Ludgero, discípulo de São Gregório e de Alcuino de York. Depois da ordenação sacerdotal recebida em Colônia em 777, Ludgero se dedicou à evangelização da região pagã da Frísia, onde São Bonifácio sofrera o martírio. Os métodos usados por Carlos Magno para evangelizar e sujeitar o povo estavam muito pouco em sintonia com o espírito do evangelho. Em 776, durante a primeira expedição, o monarca impôs o batismo a todos os guerreiros vencidos. Mas a revolta de Widukind foi acompanhada de apostasia geral, o afastamento da fé. Ludgero teve de fugir e, depois de parar em Roma, chegou a Monte Cassino, onde vestiu o hábito monacal, mas sem emitir os votos religiosos. A revolta de Widukind foi reprimida em 784 e a repressão foi dura. Rejeitar o batismo ou quebrar o jejum quaresmal eram passíveis de morte. Mas esse regime de terror tornava o cristianismo odioso, mesmo produzindo bons frutos graças a alguns autênticos arautos do evangelho, como Ludgero. Carlos Magno foi procurá-lo em Monte Cassino, encarregando-o de retomar a missão na Frísia. Ofereceu-lhe o bispado vacante de Treverus, mas o santo recusou. Em 795 fundou no território da Saxônia um mosteiro, em volta do qual cresceu a atual cidade de Münster. Münster quer dizer mosteiro. Construiu igrejas e escolas, fundou novas paróquias e as confiou aos sacerdotes que ele mesmo formara. Morreu no dia 26 de março de 809, passando a ser venerado como santo. São Ludgero, rogai por mim, rogai por nós. Uma história interessante, né, desse santo, que eu vejo que não é muito falado, comentado na igreja, mas é um grande santo, né? São Ludgero. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo, quando solicitamos, rezamos, pedindo alguma coisa. Deus pode nos responder com um sim, um não ou espere. Olha, eu já tive muitos nãos de Deus. Eu confesso que, como católico, né, e cristão, eu não gostei logo que recebi os nãos de Deus. Foram muitos. Mas depois eu percebi que aqueles nãos de Deus lá atrás, depois de passado algum tempo, foram as melhores coisas para mim. Se eu não tivesse recebido os nãos de Deus, não estaria nem aqui mais evangelizando e salvando almas. Então a gente tem que saber que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, é o Criador de tudo. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. O juízo final, nós teremos corpos glorificados. Vamos viver para sempre, por todos os séculos dos séculos. Algo assim que não dá para a gente dizer aqui em palavras. É inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. O apóstolo São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Para termos essa vida eterna que virá após a nossa morte física, temos que crer em Jesus como Deus, arrepender-nos dos nossos pecados e temos que ser batizados. Acesse Paulo Roberto Maciel.